gente? Tudo bem, né? Teacher, comune com vocês, Rapadura Man. Hoje, tudo que você precisa saber de espelhos esféricos, a gente vai passear hoje aí, deixar isso bem claro na sua cabeça, tudo bem? Então senta aí direitinho na sua poltrona, na sua cadeira, no seu sofá, na sua cadeira confortável, no lugar bem iluminado, que a física agora é sem pena. Vamos lá? Então, espelhos esféricos, tema de hoje. Vamos começar aqui já soltando aqui os sábios para mostrar a vocês a construção. Lembra que a nossa última aula foi sobre espelhos planos. Hoje, espelhos esféricos, tudo bem? Lembra também que ele oferece um campo visual maior do que o espelho plano. Você enxerga mais olhando no esférico do que no plano. Só para lembrar vocês, fique esperto para isso. E aí, esse aqui tem a construção. Aqui eu peguei uma esfera, né? Você pensa na minha cabeça como sendo esfera, né? É fácil imaginar isso. Peguei essa esfera aqui e vou fazer um corte, tá certo? Eu vou cortar essa esfera. Quando a gente corta essa esfera, construção, cortei a esfera, uma peixeira lá do Ceará, a gente vai encontrar uma situação em que você vai ter uma calota. Essa calota que a gente cria, você pode associar, eu adoro fazer essa comparação, que o pessoal adora comer, adora feijão, feijoada. Se a gente pensa na concha de feijão, bem areada, né? Bem areada, tá precisando, tá? Dê uma areadinha nela hoje, para ela ficar bem brilhando, tudo bem? Então, areada. Pegou aquela concha de feijão e deu aquela areada, você cria duas regiões. Uma região interna, e uma região externa. Quando você olhar para a parte de dentro, você olha para ela a partir de hoje e diz assim: você é côncava, certo? Côncava. Se você olhar para a parte externa, você fala: tu é convexa. Então, quando a reflexão ocorre dentro da superfície, olha que lindo, a gente vai associar a esse espelho a um espelho esférico côncavo. Quando a reflexão ocorre na parte externa, a gente vai dar o nome de espelho convexo. No quadro estão duas representações que eu gosto, mas aqui a gente vai usar essa daqui, porque é muito mais fácil desenhar. Aí você fala: pô, Marcos, mas aqui não está essas partes planas? É uma representação, para facilitar o desenho no quadro, tá bom? A superfície é esférica, mas isso aqui é uma representação de espelho côncavo, esse, reflexão interna, convexo, reflexão o quê? Externa. Tudo bem até aí? Tudo bem, vamos ver. Então vamos lá. Depois que a gente aprendeu a construir o espelho esférico, que vem da calota esférica, centro da esfera, distância do centro até a superfície é o raio da esfera. A gente vai falar agora de algo interessante para você guardar no seu coração. Elementos do espelho esférico. Quais são esses elementos? Vamos lá. Aqui está o centro da esfera, tá certo? Centro da esfera. Aí agora, aqui na extremidadezinha aqui, vértice, tá beleza? Aqui é o vértice. Ah, mas tem mais elementos? Claro, tô pegando, tem um pincel aqui verde. Vamos lá, Se eu pegar essa retinha que passa pelo centro e pelo vértice, a gente vai dar o nome de eixo principal, tá bom? Da esfera, vamos dar nome? Vamos dar nome, então bora. C representa o centro da esfera, é o centro mesmo, centro. Esse V que está ali, ó, o nome vértice, ó, o nome vértice, tudo beleza? Esse é P que apareceu bonitão aí, que você viu aí, ó, o nome eixo. Eixo, fale mais, Marcos, vou falar. Eixo principal, beleza? Eixo principal. Tem mais coisinha? Tem. Se eu pegar pela extremidade aqui, pelo centro do espelho, traçar segmento de reta, passando pelas extremidades, olha o que vai acontecer. Vai fazer com que você observe que aqui tem um certo ângulo, o nome alfa. Vou batizar esse alfa de abertura do espelho. Tudo beleza até aí? Vamos lá. Já fazendo um comentário de algo que vai aparecer mais na frente. Olha só. Centro, né? Vértice, eixo principal.
a abertura do espelho. Aqui, nesse momento, eu vou botar aqui uma bolinha e falar a chamada nitidez. Nitidez, ó, nitidez de um grande matemático, físico, não é físico-matemático, é melhor falar assim, físico-matemático, que são chamadas nitidez de Gauss. Esse grande físico e matemático, né, ele conseguiu, através de muitos experimentos, ele conseguiu verificar o seguinte, que nem sempre esses espelhos esféricos, eles conseguem formar imagens nítidas. Tipo o seguinte, ponto, ele conjuga imagem em ponto. Ou seja, ponto conjuga imagem em ponto. Conjugar é formar, tudo bem? Nem sempre. Às vezes ele colocava e aparecia um objeto, a imagem aparecia uma aberração cromática. Marconi. Então quer dizer que nem sempre ele forma imagem nítida, nem sempre ele forma imagem nítida. Para a situação em que as imagens nos espelhos esféricos, ponto conjuga ponto, não ponto conjuga borrão, lembra? Aberrações cromáticas. Então a gente tem uma situação que satisfaz isso. Quando é que os espelhos esféricos vão satisfazer as condições de Gauss? Ponto conjuga imagem ponto. São espelhos de pequena abertura, só para vocês terem noção. Para aberturas menores que da ordem de 10 graus, os espelhos esféricos formaram imagens nítidas, satisfazem as condições de nitidez de Gauss. Ou seja, são espelhos esféricos de pequena abertura. Então a gente só vai conseguir usar esses espelhos esféricos com uma região pequena, ângulos menores que 10 graus. Tá claro? Para essas condições, as imagens são nítidas. Vamos lá. Mas a gente vai falar mais na frente, a gente vai falar também sobre formação de imagens. Então fique esperto. Carl Friedrich Gauss, grande físico matemático. Né? Aí agora lá vai. Agora vamos falar mais coisinhas. Focos. Uma coisa interessante. Por enquanto, a gente vai começar a representar espelho esférico dessa forma. Aqui é o côncavo, aqui está o convexo. Elementos quais são, ó, já desenho para você, ó. Aqui está quem, ó. Aqui seria o centro. Aqui seria quem? O vértice. Olha que bonitinho de novo, ó. Menino chamado de, aqui atrás quem é, ó. Centro. Quem é você? Meu nome é vértice. O que acontece é o seguinte. Lembra? Pequena abertura, viu? Pequena abertura. Condições de nitidez de Gauss. São condições que as imagens são nítidas. Não esquece disso. Pequena abertura menor que 10 graus. Mas voltando para cá, o que é que são focos? Quando a gente pega e joga aqui raios paralelos, vou pegar até um pincel de outra cor, azul, para ficar bem bonito. Ó, olha o que acontece. Quando esses raios entram paralelos ao espelho, olha o que acontece. Eles acabam se concentrando, eita peste, em um pontinho que é exatamente chamado de quê? Focos, que a gente vai representar com a letra F. Então quando os raios entraram paralelos ali ao espelho esférico côncavo, se concentraram nesse ponto, e esse ponto a gente vai denominar de quê? Foco. E quando eu pego um espelho convexo, vamos ver, está aqui já, Jota. Vou fazer, ó. Quando entra aqui no espelho convexo, aqui os raios se concentram no ponto foco. Aqui os raios são espalhados, fazendo de vermelhinho para ficar na mesma pegada. Olha o que acontece, os raios são espalhados. Eles, na verdade, eles não vão se interceptar. Mas se eu prolongar, olha a maldade, se eu prolongar, vai haver a interseção. Então vamos começar a pensar, esse menino aqui também continua sendo chamado de quê? Foco. Então vamos pensar no seguinte, o espelho côncavo, quando os raios entram paralelos, ele tem o poder de concentrar os raios no ponto. Concentrar os raios no ponto, ó. Isso aqui vai ter uma aplicação interessantíssima daqui a pouco, chamado fogão solar. Vai emocionar vocês. Então, repara. Então, aqui está o foco. Concentra. No espelho convexo, os raios são espalhados. O que intercepta são seus prolongamentos. Sim, Marconi, legal. Aí, agora já vamos falar o seguinte, que a gente já estudou. A gente pode falar disso? Pode sim. Esse primeiro foco aqui, ele tem
natureza o quê? Esse foco tem natureza real, lembra? Os raios se interceptam efetivamente. Aqui o que intercepta é o prolongamento dos raios. Ah, Marcos, então quer dizer que, como eu vou falar do espelho côncavo, o foco é real, mas quando o espelho é convexo, esse foco passa a ser o quê? Virtual. Vamos falar de mais coisa? Vamos lá. Então vamos pensar assim, se eu botar aqui a radiação batendo aqui do sol e botar o dedo aqui, o seu dedo vai esquentar mais aqui, onde a radiação se concentra no foco. E aí tem uma aplicação interessante, mas não vou falar ainda não, que eu ainda quero falar de uma propriedade. O foco está exatamente no ponto médio, entre o centro e o vértice. Só que a gente sabe que a distância do centro para o vértice, ó, centro para o vértice, essa distância centro-vértice é o próprio raio da esfera. Se o foco está exatamente no ponto médio, a gente vai chamar essa grandezazinha de distância focal. Ah, Marcos, você é um monstro! Exatamente, gente, o foco vai ser metade do raio de curvatura do espelho. Ah, Marconi, então se eu souber o raio, eu acho o foco sim, em nome de Justin Bieber. Foco é metade do raio, tudo bem? Já vou jogar as pirracinhas para vocês aqui já. Olha só, eu sou pirracento. Gente, quando a gente trabalha nessas grandezas que são reais, vai ter um referencial de Gauss, quadro 2. Fique esperto. Vai acontecer o seguinte, essas grandezas reais, devido ao referencial de Gauss, elas vão acabar ficando com sinal positivo. Não saia daí que você vai ver isso aqui no referencial de Gauss. Ah, então as grandezas reais ficam positivas, associam-se um sinal mais, por causa do referencial de Gauss, que vocês vão ver. Mas eu vou falando, eu gosto de falar e falar de novo, eu quero ver se eu esquecer. Então, ó, já o outro, quando for grandezas virtuais, a gente vai associar o sinal negativo. Por isso que a gente vai dizer o seguinte, nos espelhos côncavos o foco é positivo, no espelho convexo o foco vai ser negativo, porque um é real e o outro é virtual. Por quê? Por quê? Espera aí, você vai ver o referencial de Gauss e vai entender por que é esse mais e esse menos, tá bom? Porque tem gente que às vezes grava já isso e esquece do referencial. Eu vou mostrar para vocês por que é positivo e por que é negativo, tá bom? Beba água, hein? Beba água. Aplicação interessante, olha aqui que coisa beleza, que eu vou até apagar aqui, ó, o fogão solar, que as baianas podiam economizar bastante gás se elas usassem aqui, ó, o fogão solar. Os raios de luz do sol chegam à Terra praticamente o quê? Paralelos, ó, vão bater aqui na superfície e vão se interceptar exatamente aonde, gente, ó, no foco, não é não? Aqui eu colocaria aqui a minha panelinha, olha a panelinha aqui, ó, linda. Aí colocaria aqui aquele dendê, né, pra gente fazer aqueles bolinhos chamados acarajé com camarão e com Coca-Cola zero. Então aqui tá ali, então é a aplicação interessante, é o fogão solar, tá certo? Outra aplicação, então aqui a basezinha, o fundo da panela estaria onde? No foco. Então você podia concentrar a radiação do sol aqui e usar a energia do sol para fazer o seu acarajé. Quando tivesse nublado, então tivesse assim meio chuvoso, aí você botava e ligava o gás. Mas enquanto pudesse usar a energia solar, melhor. Outra aplicação aqui de foco não é espelho esférico, antena parabólica. A antena, né, o satélite manda para você o sinal vai bater aqui na antena, ó, bate na antena e ele vai exatamente se concentrar onde? No foco. Aqui o foco estaria exatamente algo que o técnico da antena chama de quê? De receptor. Né? Essa aplicação é interessante aqui também. Outra aplicação interessante que você pode ter de aplicação disso aqui, tem várias, viu? A gente vai ver mais informação demais que, ó, aplicação fantástica. Uma outra aplicação que eu lembrei aqui agora, para te colocar aqui, ó, na verdade, um menino chamado de farol. Você pode colocar uma lâmpadazinha aqui, uma posição, ó, a gente vai ver ali, vai ficar mais claro ainda para vocês. Se os raios entram paralelos, eles se concentram no foco. Se os raios
saem do foco e bater no espelho, eles vão sair o quê? Paralelos. Olha que coisa linda. Você pode fazer isso aqui, eu uso aonde? Um farol de carro, ó. Os raios vão sair da lâmpadazinha aqui. Se a lâmpadazinha estiver no foco, esses raios de luz que vão sair do farol vão sair praticamente o que, gente? Ó, paralelos, ó. Farol. Pode ter uma aplicação interessante de espelhos esféricos. Tudo bem? Aí o passeio continua. Foco, metade do raio de curvatura. Nitidez de gás, a gente passeou. E o quadro 2, ele vem formação de imagens. Só que para vocês entenderem formação de imagens, o seu teacher vai dizer a vocês o seguinte: eu tenho que saber alguns raios particulares. Não usaremos todos, mas você tem que saber todos, tudo bem? Então aqui, ó, quais são os elementos? Isso aqui vai servir para construir imagem. Então vamos lá, ó. Aqui é centro, vértice, bonitinho aqui, ó. Centro, tá aqui o vértice. Aqui, só para revisar, centro, vértice, aqui é centro, meu nome é vértice, aqui é centro, você é vértice, aqui é vértice, aqui é centro. E aqui meu nome é centro, e aqui é vértice, aqui é vértice, aqui é centro. Vamos fazer imagem? Bora. Vamos fazer imagem? Não. Raios particulares. Primeiro você já sabe, ó. Quem está aqui no meio, ponto médio, é quem? É o foco. Exatamente. Então todo raio que entrar paralelo, ele vai passar por onde? Pelo foco. Tudo bem? Ó, passou aqui por quem? Pelo foco. Se for no espelho convexo, olha o que acontece. O foco, ele não vai passar pelo foco. O que vai passar pelo foco é o seu prolongamento. Marcou. Aqui está o foco. Mas entrou paralelo, sai na direção do foco. Reversibilidade agora. Vamos lembrar da reversibilidade? Que a trajetória não depende do sentido. Então vamos lá. Se entrou paralelo, sai na direção do foco. Se entrar pelo foco, ó, entrou pelo foco, ele vai sair do espelho como paralelo. Então, ó, aqui seu nome, quem é seu nome? Meu nome é foco. Então bora. Se você tem nome de foco, se os raios entrarem paralelos, se entrar na direção do foco, eles vão sair do espelho como paralelos. Tudo bem? Eu acabei trocando aqui a cor, mas o importante é que você entenda. Entrou paralelo, sai na direção do foco. Entrou na direção do foco, sai paralelo. Entrou na direção do foco, sai paralelo. Entrou na direção do foco, sai paralelo. Eu mesmo estou fazendo, eu mesmo estou apagando. Tudo bem? Outro raio interessante. Entra pelo vértice, vai sair de forma simétrica. Olha que lindo. Entrando pelo vértice, vou botar esse V para cá para ficar legal de se enxergar, ó. Entrando pelo vértice, eles vai sair assim lindão, ó, de forma simétrica, tá vendo, ó? Esse, olha esse, tudo bem? Sai de forma simétrica. Mais um raio interessante. Entrou pelo centro, ó, entrou na direção do centro. E aí, o que é que acontece se ele entrar na direção do centro? Vem aquela lembrançazinha que você deve ter guardado aí. Se não guardou, Marconi rapaduramente lembra. Toda reta que passar pelo centro de um espelho esférico, ela é perpendicular à sua superfície. Então quer dizer que se um raio incidir passando pelo centro, ele vai ser perpendicular ao espelho. Se ele é perpendicular ao espelho, o raio vai voltar sobre ele mesmo. Marco, você é um monstro. Então se o raio passar pelo centro, ele vai ser refletido sobre ele mesmo. Tudo bem? Então aqui, quadro de number 1, a gente passou aí com vocês formação de imagens, é o quadro 2. Aqui foi a construção do espelho esférico. Vocês vão ver agora algo bem lindo, que é um número 1, 2, 3, 4, 5. Vocês vão ver agora com seu teacher formação de imagens. Então já digo já de antemão, preparem os seus corações, que a gente vai ter aqui um momento de
de a lágrima querer escorrer do olho e você, não vou chorar, não vou chorar. Mas é o chorar de estar entendendo, né? Porque é aquela coisa que eu já disse aos meus alunos, ninguém chora de alegria quando a gente não está entendendo, né? Então quando a gente entende, a alegria é melhor. Pega a primeira questão, já acerta, já pega a questão 2, já acerta de novo. Então a felicidade, ela domina seu corpo. Tudo bem? Então, agora vou organizar esse quadro todinho para que a gente possa entender as imagens nos espelhos esféricos. Então, o nome agora aqui é o número 5, vocês estão lembrados? Ó, número 5. Título que vai agora permear a aula: The Number of the 5, formação de imagens. Então, ó, formação de imagens. Vamos ver o seguinte: espelho côncavo vão ter 5 casinhos de imagens. Espelho convexo, uma imagem só. Então a gente vai começar aqui, ó, 5.1. Vamos fazer a brincadeirinha com os côncavos, ó, os côncavos. Quantas letrinhas, Marconi? Algumas letrinhas, ó. Vamos botar aqui um espelho côncavo bonitão para a gente entender direitinho isso aqui. Vamos entender em nome de Jesus, vamos entender. Deixa eu botar aqui para cá. Vamos botar para onde, Marconi? Para cá. Aqui está o espelhinho bonitão. Você não quer aumentar ele, não? Não. Esse tamanho vai funcionar para a gente. Tudo bem? Tá aqui, ó, espelhozinho. Quais são os elementos dele? Olha aqui. Vértice, aqui quem é? Centro, bonitinho pra você entender. Bolinha aqui no meio, já sabe que é o foco. Vamos devagar aí. Primeira imagem. Vamos lá. Ó, passeio, espelhos côncavos. Quantos casos temos? 5 casos. Letra A. Se eu colocar o objeto antes do centro de curvatura. Ó, aqui está o objeto luminoso laranjinha, não, isso aqui é vermelho, aqui é o objeto. Como é que a gente vai formar a imagem? Preciso de 2 raios. O processo é sequenciado de todos os casos. Antes do centro, depois eu vou colocar o objeto no centro. Vocês vão ver, para cada lugar que o objeto está, a natureza da imagem muda. Tudo bem? Então olha o que acontece. Como é que eu vou formar a imagem aqui? Vocês vão pegar 2 raios, ó. Todo raio que entra paralelo, acontece alguma coisa. Todo raio que bate no vértice, acontece outra coisa. Tudo bem, ó? Esse objeto, ó, aqui é o espelho. Esse objeto é real. Tá vendo? Ó, a interseção dos raios é efetiva, é real. Para formar a imagem tem que ter raios que saiam. Ó os raios que saem dele. Entrou paralelo, vai sair pelo foco. Bate no vértice, sai de forma simétrica. Olhe onde é que interceptou. Aqui. A imagem aparece aqui. Aqui é o objeto. Vou fazer esse vermelhinho. E vocês agora vão dizer característica dessa imagem. Olha a característica. Ela é. Primeira coisinha, ela é real. Real. Comparado ao objeto, ela é menor. Tá certo? Olha o tamanho dela, olha o tamanho do objeto. E ela está de cabeça para baixo. Então, primeiro caso, a imagem é invertida se colocada antes do centro de curvatura. Tudo bem até aí? Tudo bem, Marconi. Então vamos lá. Letra B, gente. A luta continua. Vamos botar aqui. Aqui está de novo o espelhinho bonitão. Quem está fazendo aí, ó. Assistam esse vídeo na TV. Vocês vão conseguir uma ampliação. Minha cabeça fica maior. Os desenhos também ficam maiores, ó. Aqui é os vértices, não, vértices. Aqui é quem? Centro. Ponto médio é quem? Foco. Lá vai mais uma imagem. Coloquei o objeto exatamente no centro de curvatura. Aqui está o objeto. Aqui é o espelho. Vamos lá? Todo raio que entra paralelo acontece alguma coisa. Todo raio que entra pelo vértice acontece alguma coisa. Esse que entra paralelo, ó, sai passando pelo foco. Ó, lembra que o foco está no meio? Lembro.
Bate no vértice, sai simétrico. Eita, gente, corta aqui, gente. Ô, gente. Ó, deslocando o centro e mostrando a vocês que a imagem aparece aqui. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, gente. A imagem aparece aqui. Característica dessa imagem. Vamos lá? Ó, interseção efetiva dos raios. Então essa imagem é real. Comparado ao objeto, ela não é nem maior nem menor, ela tem mesmo, olha, mesmo tamanho, ela tem mesmo tamanho. E ela tem outra coisinha, ó, vou botar aqui uns pontinhos para ficar melhor ainda de você ficar. Ah, tá lindo, obrigado, gente, muito treino, ó. E ela é de cabeça para baixo, então ela continua sendo invertida. Essa imagem continua sendo invertida. Tudo bem? Vamos fazer mais, vamos fazer mais, vamos fazer mais. Letra C, diz que tem 5 casos. Viu? Letra C agora, vamos colocar espelho esférico. Tá lá você, cadê você? Espelho esférico, bota aqui, mas pode botar mais pra cá. Bota aqui, bota mais pra lá, bota mais pra lá. Aqui tá o espelho esférico côncavo, o nome dele aí, bonitão. Retinha, olha a retinha, eita que passa aqui, bonitão. Quem é você? Meu nome é vértice. Aqui atrás é o centro. Quem tá no meio já sabe que é o foco. Coloquei antes do centro, tá vendo? Ó? Aqui o centrozinho de curvatura, centro. Botei antes do centro. Botei em cima do centro. Vamos colocar o objeto agora entre o centro e o foco. Se eu colocar o objeto aqui, vamos ver aqui o que é que vai acontecer com a imagem. Vamos lá? Vamos. Todo raio que entra paralelo acontece alguma coisa. Todo raio que entra pelo vértice acontece alguma coisa. Ó, entrou paralelo, sai pelo foco. Entra no vértice, sai simétrico. Ó, gente, eita peste. Cortou aqui, gente. Aqui se forma quem? A imagem. Imagem. Natureza. Vamos falar da natureza dela agora? Vamos. Natureza dessa imagem. Interseção efetiva. Essa imagem continua sendo o quê? Real. Continua. Agora ampliou, viu? Agora ela é maior do que o objeto. Não está de cabeça para baixo? Está sim. Então, se continua de cabeça para baixo, ela continua sendo o que, gente? Invertida. Tudo bem? Então, ó, real aqui, fazendo esse pontinho aqui, bolinha, para ficar legal, uma coisa bem bonita mesmo para vocês, ó. E agora, aqui fica como sendo ponto, aqui ponto. Aqui ela é real, ela é maior e ela é invertida. 3 casos já, gente. 3. Mas Marconi disse que tinha um total de quantos casos? 5. Então, ó, letra D. Vamos botar onde agora? Agora eu vou colocar onde, gente? Já coloquei antes do centro, tem essa característica. No centro, tem essa característica. Entre o centro e o foco, tem essa característica. Vou botar onde? No foco. Vamos botar no foco, eu quero ver. A gente não brinca não, gente. É violência. Ó, violência na física. Ó, Aqui está o meu eixo principal. Aqui quem é? Vértice. Aqui, ó, centro. Aqui no meio é o foco. E vou botar o objeto exatamente no foco. Se o objeto está no foco, o que é que acontece? Vamos lá. Todo raio que entra paralelo, sai pelo foco. Todo raio que entra pelo vértice, sai simétrico. Então lá vai, ó. Esse sai pelo foco, esse sai paralelo. Aí você vai perceber que esses raios são paralelos. E agora? Se eles são paralelos, para cá eles não cortam. E se você prolongar, também não. Na verdade, a gente disse que ele se intercepta onde? No infinito. Exatamente. Essa imagem que se forma no infinito, a gente dá um nome a essa imagem chamada de imprópria, tá certo? Então, imagem imprópria, imagens formam no infinito. Só que eu disse a vocês que tinham 5 casos. Então, vamos lá agora. Letra E, mais um casinho pra gente aí, vamos fazer agora, ó.
Vou colocar aqui, tá o espelho côncavo, bonitão, olha, está assim representando ele aqui para você, espelho côncavo, esse eixozinho aqui é o eixo principal, aqui quem é teu nome? Meu nome é vértice, eu sou foco, não, meu foco é no meio, ali é o centro, e se eu colocar agora entre o centro e o foco, a gente vai se surpreender com o último caso de espelho côncavo. Olha o que acontece agora, ó. Raio. Esse raio agora, ó, que entra paralelo, vai sair pelo foco. Esse raio que bate no vértice, sai simétrico. Mas olha o que vai acontecer agora, ó. Sai, e esse aqui sai. Aqui não corta não. Mas se a gente prolongar, eles vão se interceptar. Aqui vai se formar quem? A imagem. Característica dessa imagem não é mais real. Essa imagem agora é o que? Virtual. Olha, virtual. Comparado ao objeto, ela é maior. E agora não está de cabeça para baixo. Se ela não está de cabeça para baixo, a gente usa direita. Ou fala também direta. Vocês podem ouvir isso aí, tá certo? Eu leio nas questões, tudo bem? Só que nós vimos côncavos. Mas fique tranquilo, que eu vou dizer só para você respirar aí tranquilo. Ô Marconi, côncavo tem 5 casos, é? Sim. E convexo, em nome de Jesus Cristo, convexo só tem um caso só. Mas de antemão, já queria que você percebesse. Se você quer produzir ampliação, você já sabe que você consegue ampliação aqui. Ó. Quais são os casos que conseguem ampliação? Ó, maior, aqui ó, a imagem é maior. Aqui tá a imagem é maior também, só que aqui é maior invertido, lá é maior à direita. Então, aquele médico chamado especialista dos dentes, dentista, ele quer às vezes usar para ampliar, né, para ver melhor. E aí ele pode usar um espelho esféricozinho desse tipo. Que ele pode conseguir imagem ampliada e direita, não vê de cabeça para baixo. Maquiagem, você que gosta de se maquiar, você quer ampliar para ver melhor o seu rosto, né? Então você pode usar um espelho também côncavo. Nessa situação, você vai conseguir uma ampliação do seu rosto e facilitar a sua maquiagem, tudo bem? Vamos continuar. Só que agora o espelho côncavo tem 5 casos. Espelho convexo só tem um caso só, gente. Olhe o que acontece no espelho convexo. Enquanto o côncavo tiveram 5 casos, o convexo só vai ter isso. Ó, quais são os elementos? Quem é você? Vértice. Muito bem. Centro, vértice, centro. Ponto médio, foco. Vamos lá? Aqui está o objeto. Olha o que eu vou mostrar a vocês. Aqui está o objeto. O objeto está aqui. Quero formar a imagem desse objeto. Vamos? Raio entra paralelo, olha o que ele faz, sai na direção do foco. Lembra que o foco está lá atrás, ó, o foco está aqui atrás. Quando ele bate aqui no vértice, ó, bate no vértice, ele vai sair simétrico, ó o vermelhinho, saindo. Os dois vermelhinhos, ó, para lá não corta não, mas se a gente prolongar os vermelhinhos, vai haver o que? A interseção. Aqui é onde se forma quem? A imagem. Ali é imagem no espelho convexo, que só tem essa única característica. Qual é? Se for prolongamento, ela vai ser o que? Virtual. Comparado ao objeto, ela é menor. Não está de cabeça para baixo. Então, é a imagem o que? Direita ou direta. Tudo bem? Onde é que a gente pode ver isso? Retrovisor de carro é convexo. Lembra que eu falei? Espelhos esféricos, eles têm um campo visual maior, então você enxerga mais. Mas ele vai reduzir a imagem. Olha a imagem direita. Bolazinha, aquelas bolinhas de árvore de Natal. Não sei se você olhar ali também, aquelas bolinhas de árvore de Natal, são espelhos convexos. Você vai ter uma característica também virtual, menor e direita, tudo bem? Se você quer ampliar alguma coisa, já bota na cabeça, não pode ser espelho convexo. E uma lembrançazinha, só para lembrar,
para fazer um paralelo, para você não esquecer. Vou botar até aqui em cima, ó. Lembra que no espelho chamado de espelho plano, a imagem também você não consegue ampliação. Você lembra? No espelho plano, o objeto e a imagem eram simétricos e você não esquece que o objeto e a imagem teriam sempre o mesmo tamanho. Então, se você quer ampliação, não pode ser espelho plano, tá certo? Aqui só para lembrar, ó, espelho plano, não pode ser espelho plano, nem espelho convexo. Convexo mantém o mesmo tamanho? Não, convexo reduz. E o plano é que mantém o mesmo tamanho. Então, se eu quero ampliar alguma coisa, espelho côncavo, tudo bem? Gente, agora eu vou estar apagando aqui, esse aqui é o número 5, que eu vou mostrar a vocês duas coisinhas agora. Referencial de Gauss, vou apresentar a vocês, vou falar das equações, né? As equações, equação de Gauss famosa, tá certo? Vou mostrar a vocês aqui a equação. Depois da equação, eu vou colocar também uma coisa interessantezinha, que é o referencial de Gauss, para a gente poder associar sinal. Aqui foi o número 5, ali a gente está indo rumo ao número 6, tudo bem? Então, ó, número agora 6, número 6, você bota aí, ó, equação de Gauss. É uma equação interessantíssima, equação de Gauss. E antes de fazer essa equação de Gauss, eu já vou colocar para vocês uma bolinha aqui logo, ó, e vou falar aqui sobre o referencial dele. Referencial de Gauss, tudo bem? Ali vão entrar algumas coisinhas, algumas coisinhas que eu vou jogar para você ficar esperto, tudo bem? Olha só, tanto para espelho côncavo quanto para espelho, vou desenhar logo os dois aqui, que aí você vai ver os sinais que aparecem. O que a gente vai fazer é o seguinte, para localizar o objeto e localizar a imagem, a gente vai usar sistema de coordenada, tá certo? Então, ó, x e y. Só que quando a gente fizer isso, olha a jogadinha cruel. Aqui é côncavo, convexo. Olha o que você vai fazer. Você vai orientar o eixo y, exatamente aquele y para onde? Para cima. Todo mundo sabe. Y para cima. Todo mundo sabe. Só que agora a gente vai orientar o eixo x no sentido do objeto. Normalmente, o objeto se coloca onde? Na frente do espelho. Você já ficou alguma vez atrás do espelho querendo ver a sua imagem? Se você fez isso, você precisa de ajuda. Então, olha, se y está para cima, o objeto fica na frente, ó. Para cá vai estar o eixo x. Ah, Marconi, então, ó, y para cima, o objeto fica na frente. Então, para cá vai ser o eixo sentido de x, tudo bem? Então, você já pode agora perceber o seguinte, ó. Aqui é o vértice, aqui é quem? O centro. Aqui é o vértice, aqui é quem? É o centro. Quem é que está no meio? Aqui é quem? É aquela coisinha chamada de quê? De foco, tudo bem? Se você olhar para esse referencial, ó, gente, nada sombrio. Para cima vão ter os números o quê? Positivos, tudo bem? Para baixo vão ser os números o quê? Negativos. Se eu orientei o x assim, ó, gente, se y está para cima e x está para cá, aqui é a origem, aqui é o zero. Então, para cá vão estar os números do que? Mais. E para o lado de lá é que vão estar os números negativos. Olha onde é que está o foco. Os números que estiverem atrás do espelho vão estar associados ao x negativo. Ah, Marcos, por isso então que no espelho convexo a gente fala que o foco é negativo, Marconi. Sim, gente. Porque o foco vai estar atrás, as grandezas que estiverem atrás do espelho vão levar um sinal negativo. Gente. Aqui é a mesma coisinha, gente, ó. Aqui, números positivos, o y, números negativos. Olha para cá, aqui vão estar os números mais e atrás do espelho os números menos. Por isso que no espelho
espelho côncavo, a gente vai dizer então que esse foco passa a ser o quê? Positivo. Tudo bem? Então nasce até aí, show de bola. Aí agora eu vou apresentar a vocês a equação de Gauss. Aqui é o referencial de Gauss, vou apresentar a equação de Gauss. Vou fazer um desenho aqui para te representar, para te mostrar. Ó. Aqui, por exemplo, aqui eu vou desenhar até maiorzinho. Faça maior, Marco, faça maior. Vou fazer maior. Ó, aqui eu estou desenhando um espelho, por exemplo, côncavo. Então não esquece. No espelho côncavo, olha o referencial de Gauss, é o mesmo referencial. Só que aqui, olha os sinais que ficaram, que aqui no espelho côncavo o foco está na frente, no espelho convexo o foco está atrás. Então beleza. Então lá vai. Aqui ó, eu estou representando um sistema de coordenadas, já estou colocando aqui. Na hora de fazer a conta, nem boto mais esse Y, nem boto mais o X. Mas a gente sabe que eles existem, tudo bem? Coloquei, por exemplo, uma situação ó, que está no desenhozinho aí que a gente fez. Vou colocar aqui uma situação que a gente fez. Aqui o vértice, aqui centro, aqui o foco. Eu coloquei uma situação, por exemplo, aqui, em que o objeto estava entre o centro e o foco. Ó, quando o objeto estava entre o centro e o foco, no seu caderninho aí já, nessa aula de hoje, a gente viu que se aqui era o objeto, aqui estava o objeto, vou botar até mais para cima para a gente localizar o objeto, a imagem aparecia aqui, ó. Aqui era a imagem, tá certo? O objeto aqui, entre o centro e o foco, a imagem ficava ampliada, invertida. Aí o que acontece? Isso aqui é a distância do objeto até o espelho, até o vértice no caso. O vértice vai ser como se fosse quem? A origem, viu gente? Aqui a gente vai chamar essa distanciazinha aqui, sabe de quê? Deixa eu botar mais pra cá, de DO. Então o que é DO pra gente? Distância do objeto até o vértice do espelho. Distância do objeto até o espelho. Tudo bem? É o DO. A imagem se formou aqui, ó. Aqui é onde se formou a imagem. Isso aqui, essa distância da imagem até o espelho, a gente chama isso aqui de quê? De DI. Distância da imagem até o espelho. Vocês estão percebendo também, ó, que o objeto tem uma alturazinha, ó, gente. Isso aqui eu vou chamar de HO, a altura do objeto. Que no caso pra gente seria quem? Y. DO e DI seriam os X's deles, as abscissas, X's. X de um objeto, X da imagem. A altura seria Y. Ó, o objeto tem uma altura e a imagem também tem outra alturinha lá, a altura da imagem. Tudo bem? Vamos agora continuar mais coisinhas para você aqui agora. Ó. Olha o que eu vou falar agora. HO, a altura do objeto, HI, a altura da imagem. Aí a gente tem a famosa equação de Gauss. A equação de Gauss vai relacionar distância do objeto, distância da imagem e distância que é chamada aqui, vou colocar aqui, ó, distância focal. Aqui está o centro. Tudo bem? Qual é a equação? É essa aqui, gente. 1 sobre distância focal, 1 sobre foco, é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Essa é a famosa equação de Gauss. Tudo bem? Relaciona distância do objeto ao espelho, distância da imagem ao espelho e quem? E o foco do espelho. Não esquece dessas coisinhas dos sinais. E aí eu já vou começar a brincar com você. Grandezas na frente, grandezas abscissas, DO ou DI, na frente são grandezas positivas. Eu vou colocar até isso como uma observação para vocês, tá certo? Agora, além da equação de Gauss, que é essa, existe uma outra equaçãozinha que eu vou botar aqui, ó, aumento linear. O nome aumento linear, que vai aparecer novamente linear, chamado aumento linear transversal. Esse aumento linear transversal também vai aparecer na partezinha de lentes. E segure aí as emoções, que vai ter uma coisinha que eu vou falar aqui no final para vocês. Como é que se calcula esse aumento? A altura da imagem sobre a altura do objeto, que pode também ser escrita assim, como sendo menos distância da imagem sobre a distância do objeto até o espelho, tá bom? Essas são as duas equações que a gente vai usar quando for trabalhar espelhos o quê? Esféricos, tudo bem?
Não esquece, que eu vou até lembrar de novo ali agora, que a gente já falou no comecinho dessa aula, mas eu vou falar de novo para você não esquecer que a distância focal é metade do raio. E além de fazer metade do raio, tu vai ter que associar um sinal. Se for espelho côncavo, positivo, espelho convexo, negativo. Tá massa? Agora vem duas coisinhas para vocês aqui, ó. Tem 3 observações pra gente. 3 observações para você. Mas quando se eu não souber desenhar pelas equações, eu tiro os resultados? Primeira observação 1. Olha o que eu quero te dizer. Todas as distâncias, quando os objetos ficaram na frente dos espelhos, nas imagens que a gente viu, eles foram reais. As imagens na frente foram reais. E se as abscissas são reais, é porque elas estão na frente, elas vão ter que sinal, gente, positivo. Tudo que está na frente. Então, o que é que você vai guardar? Quando a distância da imagem for positiva, a imagem DI, calculou ela, deu mais, tu já pode dizer, ó, que essa imagem que você achou, ela é uma imagem o quê? Real. Então isso aqui, ó, primeira observação. Se a gente calcular o valor de DI e esse DI por sinal der negativo, negativo é porque essa imagem forma onde? Atrás do espelho. E se formar ali, com certeza foi prolongamento. Então DI negativo, você já vai guardar aí, bonitão aí, ó. Essa imagem, ela não é real. Essa imagem vai ser o quê? Virtual. Primeira coisinha, observação de número 1. Outra observação que eu vou dizer para vocês. Observação 2 pra gente. Olha o que acontece, pelo aumento. E cá, gente, H e HO são os Y's do objeto e Y's da imagem. Tudo bem? Se o objeto está assim e a imagem está para baixo, os Y's terão sinais opostos. Então, um é positivo e o outro é negativo. Se ambos estiverem assim, os Y deles seriam positivos, mesmo sinal. Então, vamos fazer o seguinte: se estiverem assim, ó, os Y terão o mesmo sinal. Então, na hora que eu dividir, sinais iguais vai dar mais. Se os Y estiverem assim, a altura do objeto assim, a imagem invertida, eles terão Y de sinais opostos. Então, a divisão vai dar negativa. Então, observação 2. Aumento. Calculei o aumento e deu positivo. Significa, ó, então assim os dois, ó, a imagem é direita. Então, olha, ó, você vai botar aí, ó, imagem, vai ter característica de que a imagem vai ser direita. Se tiver um para cima e outro para baixo, um Y mais e o outro vai estar com Y negativo. Então significa dizer que quando a gente calcular o aumento, esse aumento dá negativo. Então, pelo sinal do aumento, dá para saber se a imagem é direita ou se a imagem é invertida. Deu o sinal positivo, o resultado do aumento, sem fazer desenho, a gente sabe que é direita. Deu negativo, a imagem vai ser invertida. Observação de number 3. Olha o que eu vou fazer agora. Gente, calculei o aumento. É a razão entre as alturas ou menos DI sobre DO. Estou pegando só essa partezinha aqui que nos favorece a explicação. Se esse tamanho, em módulo, vou falar em módulo agora, viu? Se o tamanho de HI é igual ao tamanho de HO, o resultado vai dar quanto? Vai dar 1. Então, se esse tamanho HI for igual a HO, se eles tiverem alturas iguais, ou seja, a imagem tem a mesma altura do objeto, o aumento dá 1. Se a imagem tiver um tamanho maior que o tamanho do objeto, a imagem vai ser ampliada. Se o tamanho da imagem for menor que o tamanho do objeto, essa divisão vai dar menor que 1. Então, a imagem foi o que? Reduzida. Então, o que é que eu vou fazer agora de análise? Se o módulo, vou analisar o módulo do aumento. Se o módulo do aumento for maior que 1, você pode dizer a imagem, ela sofreu o que? Uma
ampliação. A imagem vai ser ampliada. Se a gente calcular o módulo do aumento e der 1, você vai dizer o quê? Que a imagem tem simplesmente o que? A imagem vai ter o mesmo tamanho do que o objeto, o mesmo tamanho. Mas se a gente calcular o aumento em módulo e for menor que 1, a gente vai dizer então que a imagem vai ser reduzida. Então essas equações nos ajudam a tirar conclusões, tá certo? Então, gente, número, the number of the six, equação de Gauss, aqui referencial de Gauss, equação de Gauss, aumento linear transversal, espelhos esféricos, não esquece, na verdade eu vou fazer um desenhozinho ali para fechar essa partezinha, vou fazer número 7, que eu vou mostrar só um comentáriozinho para você ficar esperto em uma coisa chamada campo visual, tá bom? Então, ó, número 6 aqui tá indo embora e a gente fecha espelho esférico hoje com uma coisa chamada de campo visual, que só vai entrar no desenho para te mostrar, tá bom? Depois dessa aula, a gente vai ter aula de exercícios, porque o que virá depois de espelhos esféricos vai ser exatamente uma parte emocionante chamada de refração da luz, tudo bem? Então aqui, número 7, você coloca aí bonitão pra gente, ó, campo, bota aí, ó, campo visual, tudo bem? Só para lembrar você, ó, vou colocar uma do lado do outro para te mostrar, ó, espelho plano, já falei na primeira aula de espelho plano, mas vou falar agora de novo. Você lembra que quando a gente tinha o espelho plano, a gente calculava, determinava chamado um campo visual. Lembra? Aqui está o objeto. Aí eu fiz uma coisa assim com vocês, ó, gente, isso aqui representa a região que você vai conseguir olhar, observar através de reflexão no espelho. Isso aqui é o campo visual do espelho plano. Só que quando a gente pega o espelho esférico, vou pegar aqui mais precisamente um espelho convexo, eu vou mostrar a vocês que pelo desenho a gente já percebe que tem alguma coisa de maldade. Olha o que acontece. Quando você pegar um espelho convexo, aqui um espelho convexo, aqui um objeto, não, aqui está a pessoa que está observando, ó, aqui a pessoa que está observando através do espelho esférico. Você vai perceber só pelo desenho que eu estou fazendo assim, ó, gente, de forma bem simples de enxergar, que você vai conseguir perceber, tá certo? Você vai conseguir perceber que quem está observando através de um espelho plano vê uma certa região do espaço. Quem olha no espelho esférico vai ver uma região que maior. Então, olhando em termos de campo visual, o campo visual do espelho plano, campo visual do espelho esférico, o campo visual do espelho plano é menor do que o campo visual do espelho esférico. Por isso que a gente usa no retrovisor de carro, usa espelho convexo, para você ver mais. Mas não esquece que ele altera distância e também dimensões. Esperem agora aula de exercício. Esperem novos vídeos, link está chegando, a luta continua, sangue no olho, faca na caveira